Não é bom que o homem viva só. Por que você acha que você vai conseguir sozinho? Não é bom. Se Deus, que criou todas as coisas, está dizendo que não é bom a gente ficar sozinho, como é que a gente decide ficar sozinho? Olha aí, na sua família, o senhor não é bom que o homem seja só, vou fazer uma auxiliadora que seja idônea. Nossa família, porque Deus percebe que nós não fomos criados para viver sozinhos. A primeira coisa que Deus disse que não era boa, não foi a pobreza, presta atenção. Deus não disse, em primeiro lugar, isso. Que não era doença, que não era trabalho. Deus disse, não é bom a solidão. Por quê? Porque o ser humano foi criado para relacionamento. A família nasce no coração de Deus como um ambiente de apoio, irmãos, como um ambiente de comunhão, como um ambiente de crescimento, como um ambiente de proteção, como um ambiente de amor. Sabe o que eu ensino aos meus filhos? Eu não sou seu amigo. Eu não sou amigo dos meus filhos, não, irmãos. Meu filho, minhas filhas, vão ter amigos. Agora eu sou para eles aquilo que eles não vão encontrar em nenhum outro lugar. O que eles não vão encontrar? Pai. Sempre na altura que o Mateus está, abaixo assim, olha nos olhos dele bem pertinho, e eu falo para ele assim, eu sou seu pai. Sabe o que ele me responde? Eu sou seu filho. Amigo, ele vai encontrar em vários lugares, mas pai eu só tenho um. Mãe eu só tenho um. Eu não sou amigo do meu filho, não. Nem quero ser e nunca vou querer ser. Eu sou pai. Pai para dar cuidado, proteção, carinho, amor, afeto, provisão, ensinar destino e propósito. Adapto 12 disse assim: o que acontece dentro da nossa casa é mais importante do que o que acontece fora dela. Você consegue pensar no tanto que isso é impactante? O que acontece lá dentro da sua casa? Como é que você fala com o seu esposo? Como é que você fala com a sua esposa? Seu filho está vendo? E ele pode de repente escolher não casar por causa de uma falta de modelo, de caráter, de amor, de referência. Está vendo dentro de casa dele? Quero contar o testemunho que aconteceu com a minha filha no aniversário dela, 19 anos no ano passado. Nós saímos para comemorar o aniversário dela. Chegamos no local, sentamos à mesa toda a família. Ela virou assim, começou a chorar. Ela falou assim: eu quero um homem que seja melhor do que o meu pai. Eu não aceito um homem na minha vida que seja inferior ao meu pai. Ela, pai, sabe que eu tenho medo? Eu posso falar, filho. Eu tenho medo de não encontrar alguém que seja igual a você, da forma que você trata a mamãe, da forma que vocês me tratam. Isso não nos preocupa, não, filho. Ele vai ter que passar no crivo, é meu. Tem que passar no teste, é comigo, amigo. Eu crio, eu falo para elas: vocês são princesas. Princesas, eu trato vocês. Minhas filhas são carinhosas. Cara, eu trato elas como princesas. Trato ele aí como um príncipe. Você viu aí como é que é? É assim o tempo inteiro, beijando. É assim o tempo inteiro. Eles são príncipes e princesas. Eu ensino o tempo inteiro deles: não aceite nada menor do que isso, meus filhos. Não aceite. Não aceite. Quem forma somos nós, irmãos. Quem deu o primeiro buquê na minha filha não foi o namorado, fui eu, irmãos. Eu que dei o primeiro buquê lá. Quem disse a primeira vez eu te amo fui eu. O dia que ela escutar eu te amo, ela vai dizer assim: não, Zé, calma aí,
escuto isso aqui desde pequenininha. Eu estava achando que você vai me iludir, dizendo eu te amo. Meu pai diz isso para mim o tempo inteiro. Você está entendendo que é você que forma? Você é capaz, você é inteligente, você é um vencedor. Sabe como é que eu falo com ele? Você é um campeão. Você nasceu para vencer, meu filho. Eu oro com ele já tem muito tempo, pequenininho. Deus vai te dar uma mulher linda, que vai te amar, que vai amar Jesus profundamente. Vocês serão muito felizes. E não vai, escuta, dizendo para você que vai. Vai, faça isso com as minhas filhas desde pequenininho. Quando ela completou 18 anos, eu orei por ela e falei: está liberada, minha filha. Está liberada. Agora lembra que a sua prateleira é alta. E não diminua a sua prateleira. Porque você foi criada como uma princesa. Foi criada como uma princesa. Sabe por que eu estou te falando isso, irmãos? Porque Satanás vai tentar ruir os valores que você implanta. Mas se você estiver implantado com segurança, com firmeza dentro da sua família, esses valores serão irreversíveis, indestrutíveis. Ninguém destrói aquilo que está consolidado. Quando você constrói a casa sobre a rocha, pode acontecer o vendaval que for, ela continua firme. Firme. O inimigo sabe que uma família dividida, ela se torna vulnerável. Por isso Satanás trabalha constantemente para gerar orgulho, ressentimento, falta de perdão, competição e isolamento na vida. Jesus declarou: todo reino dividido não consegue resistir. Uma casa dividida emocionalmente, espiritualmente, começa a ruir lentamente. O que sustenta o lar não é apenas o amor, mas a decisão diária de permanecer junto, firme, aconteça o que acontecer. Essa é uma escolha diária, porque todos nós enfrentamos problemas. A questão que nós fazemos, como nós reagimos a isso. Segunda coisa que nós precisamos aprender: na unidade existe força para vencer as crises, irmãos. Na unidade existe força para vencer as crises. Eclesiastes afirma, versículo 10 diz: se um cair, o amigo pode ajudar a levantar. Você não anda sozinho. O que ele está falando aqui é sobre o poder da unidade. Isso revela que Deus nunca planejou que enfrentássemos as batalhas sozinhos. Deus planejou para a gente estar sempre juntos. Toda família enfrenta crises. Existem momentos em que o marido enfraquece, a esposa se desgasta, os filhos se desviam, as emoções adoecem, as finanças apertam e o cansaço chega na vida de todo mundo. E nessas horas, como é que vai acontecer? Você vai abandonar? Vai fora do barco? O segredo não é a ausência de crise. O segredo é quem permanece ao seu lado durante ela. Quem é que permanece ao seu lado? Como é o nome do irmão? Wilson. O Wilson estava dizendo aqui, ó. Quando ele estava doente, quem é que permaneceu do lado dele? Quem foi cuidar dele? Há famílias que sobrevivem porque aprenderam a lutar juntas e não contra si mesmo. O problema começa quando o inimigo consegue transformar aliados em adversários, irmãos. Casamento não é uma competição. Família não é um campo de batalha. O lar é um lugar de cura, lugar de comunhão, lugar de paz. Você quer medir a temperatura do seu lar? Eu vou te fazer uma pergunta. Você não precisa responder para mim não, você só pensa. Quando você sai de casa, você fica doido para poder voltar logo para casa ou você tem vontade de não voltar? A resposta é que vai ficar para a temperatura da sua casa. Eu saio de casa, viajo para entregar em curso. Rapaz, passa 3 dias, eu fico doido para vir embora para casa. Eu não gosto de ficar na minha casa. Minha
casa é o lugar mais seguro, mais gostoso, mais agradável que existe, irmãos. Se você está querendo ficar longe da sua casa, está mostrando para você que a temperatura lá está muito ruim e precisa mudar essa temperatura. Tem quantas pessoas que querem trabalhar e ficam dando desculpa que tem que ficar trabalhando até tarde e não se deu conta que na verdade está trabalhando até tarde é porque não quer voltar para casa. Quando o seu lar está seguro, você sai 5 horas, 17 horas, você tem que sair. O seu horário é até 17 horas. Quando é 4h30, você está doido de ir embora. Agora o cara vai 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não precisa trabalhar para o madrugada inteira. Não se deu conta do que está acontecendo. Aquela pessoa que fica oferecendo para tirar a folga dos outros. Como é que você vai tirar a folga? Cada um da sua casa, da sua família, das pessoas que precisam da sua vida. Não negocia isso não, irmãos. Quando você está tudo bem. No ano passado eu fiquei 13 dias na África contando as horas para vir embora. Doido para vir embora, cada lugar lindo, maravilhoso. Fazendo tudo que eu amo fazer, ensinando, pregando, criando pessoas para Jesus, vendo pessoas sendo curadas. Eu precisava falar com a minha casa toda hora. O nosso lugar mais seguro é a nossa casa, irmãos. James Hunter vai dizer: a autoridade verdadeira nasce do amor, do serviço, do relacionamento. Gálatas 6:2 diz: leve os fardos pesados uns dos outros. Colossenses 3:14 diz: acima de tudo, porém, reviste do amor, que é o mérito perfeito. Sabe o que isso nos ensina? Famílias fortes não são aquelas que nunca choram, mas aquelas que permanecem de mãos dadas enquanto choram. Terceira coisa que eu preciso aprender: a unidade familiar produz proteção espiritual. Olha só isso que é muito sério. A unidade familiar produz proteção espiritual. O texto diz: um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender. Isso nos mostra que existe uma guerra espiritual, uma batalha constante. O lar é um campo espiritual. Muitas vezes as pessoas enxergam apenas problemas naturais, em discussões, em rebeldia, em esfriamento, em vícios, em frieza emocional. E às vezes isso está por trás diretamente uma ação maligna. Lembra que Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso? A gente precisa ter discernimento para separar o que é emocional, psicológico e espiritual, irmão. Existem questões que é puramente espiritual, cara. Puramente espiritual. E por espiritual se luta com as almas espirituais. Hoje eu estava deitado, tirando um descanso. De repente o Espírito Santo falou comigo: unja a sua casa. Eu levantei na hora, peguei o óleo de unção, ungi o carro lá fora, ungi o portão, ungi o muro daqui, ungi o muro daqui, ungi o muro daqui, ungi o muro daqui, ungi todas as entradas. E declarei o governo de Deus sobre aquele lugar e proibi Satanás de ter acesso. O inimigo deseja destruir casamentos, afastar filhos, quebrar relacionamento, roubar a paz no lar. Por isso a família precisa estar espiritualmente unida. Uma casa sem oração se torna vulnerável. Uma família que não ora junta fortalece. Uma família que ora junto fortalece seus vínculos, fecha as brechas espirituais. Nós fazemos isso todos os dias, irmãos. A gente criou um ambiente assim para nós. Vou explicar para vocês: existe um aplicativo que foi lançado no Brasil deve ter uns 3 meses. Chegou no Brasil, chama Lectio 365. Lectio, L-E-C-T-I-O 365. É um aplicativo de devocional diário que você recebe 3 devocionais durante o dia, um de manhã, um meio-dia e uma à noite, para você cuidar da sua vida espiritual. Cara, e pensa num devocional profundo. Sabe o que a gente faz? A gente faz isso todo dia em família. A gente tem um devocional físico de 365 dias. Aí a minha filha, do meio, resolve. A gente entra no carro e depois que ela pega o devocional. E ela lê o devocional para nós. Aí
gente escuta o devocional juntos. Aí minha esposa ora, ele ora, a outra ora, eu oro. A gente gerou esse ambiente. Em que momento nós fazemos isso? Na hora que nós estamos indo para as nossas atividades diárias. Você consegue. Estou falando para você que você consegue. A gente está cultivando um ambiente sobrenatural. Eu levanto todo dia, 5 horas da manhã, para orar com a minha família, irmãos. Os homens deviam fazer isso, viu? Pode cutucar o seu marido aí. Sua família é importante para você? Você é a cobertura espiritual do seu lar. Durante os primeiros dias do mês, do dia 1 ao dia 7, eu levanto 3 horas da manhã para orar. Depois do dia 8 até o final do mês, eu oro todo dia da manhã, 5 horas da manhã. Pela minha família e pela minha igreja. Todo dia. Faça sol, faça chuva. Onde eu estiver, não importa onde eu estou. Sabe por que eu faço isso? Porque eu preciso. Eu entendi o quanto que eu preciso. Ano passado eu enfrentei uma batalha na minha vida que eu nunca imaginei. Nunca imaginei. Foi talvez o ano mais desafiador que eu já passei na minha vida ano passado. Mas foi o ano que eu mais me aproximei de Jesus. Mais eu busquei, mais eu fui para a presença, mais eu cultivei uma vida de oração. E eu entendi, é esse lugar. Eu não quero mais sair de lá. Não quero. Vamos terminar? Quarto. Terceiro fio do cordão é Deus. Eu gosto muito dessa metáfora que aparece nesse texto. Cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Eu gosto sempre de lembrar, eu creio, esse cordão é o amor do homem para com a mulher, o amor da mulher para com o homem, o amor de ambos para com Deus. Assim não rebenta não. Aí a corda fica forte. O terceiro fio desse cordão é o Senhor. O clímax do texto aqui é: o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Esse terceiro aqui é a presença de Deus, onde eu cultivo intencionalmente a intimidade. Existem famílias que tentam sobreviver apenas em emoção, apenas pela afinidade, apenas pelo dinheiro, apenas pela conveniência, apenas pelo esforço humano. O esforço humano, entenda uma coisa: sem Deus eu não consigo chegar a lugar nenhum. O relacionamento se desgasta sem Deus, porque o amor humano falha, a paciência humana acaba. Já passou por isso? Só eu. Sua paciência acabou uma vez, a minha acabou 2 vezes. As emoções oscilam. Um dia eu estou bem, outro dia eu não estou tão bem. Então, onde é que é a minha âncora? Onde é meu porto seguro? A presença do Senhor que nunca muda. Ela me sustenta o tempo inteiro. Quando Deus entra no centro da nossa vida, Ele restaura, Ele fortalece, Ele sustenta, Ele cura, Ele reconstrói. Aleluia, glória a Deus. Vamos lembrar o que a Bíblia diz? Se o Senhor não edificar a casa, tem inútil trabalho que os construtores fazem. Precisa entender isso. A maior necessidade da família moderna não é financeira. A maior necessidade da família moderna é espiritual. O fundamento é espiritual. A nossa base é o Senhor. Billy Graham diz: o maior legado que alguém pode deixar não é dinheiro, mas uma família que ama a Deus. Glória a Deus. O problema de muitos lares não é a falta de móveis novos, é a falta da presença de Deus, é a falta da mesa na comunhão com o Pai, é a falta de olhar nos olhos todos os dias. Por isso que a gente come na mesa. Desliga a televisão quando você for comer. Desliga o celular, para você observar a dor do outro, a alegria do outro, a angústia do outro, olhando nos olhos na mesa. Quando Deus é o centro da nossa casa, o amor deixa de ser apenas sentimento e se torna uma aliança.
lugar, a unidade familiar precisa ser cultivada diariamente. Diariamente. A unidade ela não acontece no automático, irmão. Seria tão bom se a gente ligasse logo uma luz, né? Ela precisa ser construída todos os dias. Como cultivar a unidade dentro do lar? Ó, isso aqui é prático. Estou te dando a ideia prática, como você constrói. Primeiro, através do diálogo. Famílias adoecem quando deixam de conversar. Deixa de ouvir. E ó, quando alguém for contar um problema para você, pare de anular o sentimento do outro, de invalidar a fala do outro, de querer dar solução para o outro. Às vezes a pessoa só quer ouvir, ou só quer que alguém escute. Eu recebo para isso. Por quê? Porque as pessoas não têm paciência de ouvir os outros. E eu aprendi a ouvir, desenvolvi a habilidade para ouvir. Pode falar 10 horas, eu fico só ouvindo. Aprende a ouvir, a perceber o que o outro está dizendo para além das palavras. Tem uma escuta atenta. Existe uma diferença entre escuta ativa e escuta ativa. É você prestar atenção no que o outro está falando. Atenta é você fazer as leituras que estão por trás do que o outro está falando. Por exemplo, essa semana, em alguns momentos eu senti muito cansado e pensei que era melhor se as coisas não dessem certo. O que é ter uma escuta atenta? O que essa pessoa está dizendo na verdade? Ela chegou ao limite, que ela não suporta mais, e que ela pensou em existir definitivamente. Era só uma escuta. E às vezes na escuta é só para você. Eu gostei desse negócio, mas não pode falar. Às vezes na escuta você vai dizer assim: deixa eu te dar um abraço. E você não oferece palavras, você oferece um abraço. Às vezes é o seu filho, ao invés de você ficar dando solução para ele, validando o sentimento dele, você só põe um colo aqui, senta aqui. Qual o pai, qual a mãe, depois dos filhos grandes, já teve a experiência de colocar o filho no colo, igual você fazia quando ele era pequeno? Lembra como ele se sentia seguro? Só que quando a gente cresce, às vezes a gente também se sente inseguro. A minha avózinha tinha uma habilidade de fazer isso. Então, quando ele chegava em casa, ela percebia que ele não estava bem, ela falava assim: filho, senta aqui, deita aqui no colo. Ele estava no colo, ela começava a passar a mão na cabeça assim, e ficava passando a mão. Daqui a pouco ela baixava e cheirava a cabeça da gente. Ela não falava nada, gente, mas a gente se sentia tão bem. Você pode fazer isso pelo seu esposo, pela sua esposa, que às vezes chega cansado do trabalho, teve um dia exaustivo, ouviu tanto desaforo, aí chega em casa, aí encontra aquela mulher briguenta que reclama de tudo. Aí sabe qual a vontade que o cara tem? De dar a meia volta e sumir e comprar o cigarro e não voltar nada. Às vezes é o homem que chega em casa e ficou distante o dia inteiro e não sabe como foi difícil para a mulher realizar todas as coisas que precisava, a pressão que ela está sentindo. E ela preparou mesmo assim o seu arroz e o seu feijão. E ao invés de agradecer, dar um beijo, dizer muito obrigado pelo que você fez por mim hoje. Eu te amo. Deixa eu ensinar você, homem. Eu faço isso com constância. Eu saio lá, minha esposa sai do outro, sai para trabalhar no carro, sai para outro. Anda no trabalho, eu paro, escrevo uma mensagem. Estou passando
do nada, ela faz isso também. Amor, estou passando aqui para te desejar um dia maravilhoso. Eu te amo, obrigado por facilitar a minha vida. Essa semana ela mandou essa mensagem. Cara, como quebrou meu coração aquilo, sabe? Ela chegou em casa, eu tinha preparado uma janta para ela, um jantar para ela. Obrigado, amor, pelo que você fez tudo. Irmãos, é assim que a gente faz. Nós estamos completando 22 anos de casados. Eu a amo mais do que eu amava, amém? E eu sei que isso é recíproco. Mas foi uma escolha que eu fiz e ela fez. Porque a gente tem feito todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Quando você está namorando, você compra flores, você sai para ir para o cinema, você passeia juntos. Daqui a 2 semanas nós resolvemos nos dar um presente. Decidimos que vamos passar um final de semana em Curitiba, naquela terra maravilhosa, na época do frio, para ter um tempo para nós só das vezes. Vamos passear na Serra da Graciosa, comer um barreado e ter um tempo juntos. Nós decidimos. Aí esses dias ela mandou para mim: amor, o que você acha de a gente fazer isso a cada 2 meses? Eu, uau, top, vamos embora. Um lugar simples. Simples. Você não precisa muita coisa. Deixa eu te dar uma dica. Se você quiser, você pode fazer isso na área da sua casa. Preparar algo especial. Vamos jantar fora. Preparar a mesa aqui. Na área de casa e janta fora. Quando a gente quer, a gente consegue. Você faz. De vez em quando eu pego minhas filhas. Hoje você vai tomar um café comigo. Aí eu sei como é que é o gosto de cada uma delas. Aí eu peguei esses dias a minha primogênita. E vamos comigo tomar um café no lugar especial. Eu já amo um café na Mega. Rapaz, ela se sentiu uma princesa, cara. Eu fiquei tão feliz quando ela se sentiu. Como eu percebi como ela se sentiu. Ela é muito grudada comigo. Ela parece comigo, ela tem fisionomia. É muito característico nós dois. Ela é bem autona, tem 1,82 m de altura. Aí quando ela tem alguma questão, ela chega perto de mim e ela vai querer entrar dentro de mim, enfiar na cabeça, aí quer me abraçar. Eu sei que ela está precisando de um abraço, um beijo, ela. Meu filho, eu te amo. Nós saímos para pescar, nós dois. Passamos 4 dias só nós dois. Dormindo na barraca, fazendo as coisas, ele pegando peixe, andando nos lagos. Pensa numa experiência maravilhosa. Pai, eu quero que eu não fazer de novo. Eu sou um modelo de honra para ele, meu irmão. Eu é que vou formar a masculinidade. Se você tem um filho homem, faz seu filho colar com o marido seu, né? Você não. Porque ele tem referência de macho na vida dele. Se você tem um filho mulher, faz as meninas colar com a mulher. Minhas filhas fazem tanta coisa com a mãe. Assiste filme, vai para o cinema, vai para shows, viagens com elas. Porque elas têm o modelo da mãe. E eu falo para elas, seja como sua mãe. Se você for como a sua mãe, você vai ser uma esposa extraordinária. É assim que a gente forma um caráter, irmãos. Isso que a gente está formando, e isso aí que eu estou falando para você, é todos os dias, diariamente. Rapidamente. Através de água, através do perdão. Pai, mãe, se errou, chega. Meu filho, me perdoe. Me perdoe, eu errei com você. Você está fortalecendo a autoestima dele. Através do tempo de qualidade, assista filmes, viaje juntos, passeie juntos, faça comida junto, brinque junto. Filhos não precisam apenas de presente, eles precisam de presença. E por fim, através da vida espiritual,
culto doméstico, oração, leitura da Bíblia, comunhão, fortalece o lar. Charles Spurgeon diz assim: nenhum poder na terra é tão grande quanto um lar governado pela presença de Deus. Uau! Que massa! Vamos ficar de pé? Eu quero orar com você e quero fazer uma aplicação dessa palavra. Presta atenção. De tudo que nós falamos aqui, eu quero que você guarde isso aqui. Hoje, Deus está chamando famílias. Você recebe isso na sua vida? Amém. Deus está chamando famílias. Está chamando famílias para quê? Primeiro, para restaurarem relacionamentos. Está quebrado? Chegou Jesus para curar, para mudar, para ressignificar, reconstruir. Hoje Deus está chamando famílias para voltarem ao altar, construir o altar da presença de Deus, intencionalmente. Hoje Deus está chamando famílias para reconstruírem pontes que foram rompidas, quebradas, fortalecerem vínculos, colocarem Cristo no centro da casa. Dona Maria, Largo Dorama. Dorama está causando uma distorção emocional e psíquica terrível nas pessoas hoje em dia. Por quê, pastor? Porque constrói um ideal diferente para a sua vida. Primeiro, é um ideal de uma cultura completamente diferente da sua, valores diferentes da sua, costumes diferentes dos seus. Cuidado com isso. Irmãos, vou falar para vocês. Infelizmente, na minha igreja, teve um casamento que acabou. E uma das razões foi o tal de Dora. A dona patroa viciou Dora, esqueceu da família, esqueceu dos compromissos. E um dia, sabe o que o cara fez? Chegou em casa, juntou as coisas e foi embora para nunca mais voltar. E disse para mim: eu estou saindo, pastor. Eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais isso. E disse para mim: uma das razões chama-se Dora. Eu não tenho mais minha mulher. Todo o tempo que ela tem é para Dora. Eu cansei. É claro que não era só esse problema. Tinha bases, tinha situações já complexas, mas só foi potencializando. A gente precisa ter muito cuidado com as coisas, irmãos. O Satanás está sendo ardiloso demais. Talvez você descobriu hoje que existem feridas no seu coração, na sua família, no seu relacionamento, mágoas antigas, distanciamentos, palavras que foram terríveis, que te machucaram, crises silenciosas. Mas Deus ainda restaura famílias. Amém? Deus restaura a família. A força de um lar não está no dinheiro, não está na aparência, não está na estrutura física, não está no status social. A força de um lar está na unidade. A força do lar está no amor, na aliança, na presença de Deus. Aí está a força do lar. E o que nós fizemos hoje aqui, à luz dessa palavra, foi nos lembrar através de Eclesiastes: 2 são melhores que 1. Juntos conseguimos levantar um ao outro. Unidos resistimos às batalhas. E com Deus no centro, o cordão não se rompe. Foi isso que o Senhor nos ensinou. Leva para casa hoje. Uma família edificada na presença de Deus pode até ser ferida pelas tempestades, mas nunca será destruída por elas. Porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. Hoje é dia de restaurar o relacionamento. Hoje é dia de liberar perdão. Onde é que você precisa perdoar? Quem você precisa perdoar? Não perdoar é beber veneno esperando que o outro morra. Vai continuar com isso. Seja livre. Hoje é dia de fortalecer a aliança. Hoje é dia de consagrar novamente a sua família ao Senhor. Porque você
sentados do lado da sua família, eu quero orar com você. Onde é que está a sua família? Fique do lado. Chega aí. Vamos orar. Nós vamos orar pelos casamentos, orar pelos filhos, orar pela restauração do lar, orar pela unidade, orar pela presença de Deus dentro da casa. Começa a orar, liberar a palavra sobre a sua família. Talvez sua casa, sua família não está aqui. Começa a liberar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. No próximo encontro eu vou ver minha família aqui. Eu vou viver uma família restaurada. Eu vou viver como resposta de Deus. Eu vou viver para a glória de Deus. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor e nós oramos agora. Diante dessa palavra, o Senhor liberou para nós. Nós pedimos perdão pelos descuidos, pelas distrações, pelas vezes que nós fizemos aquilo que não deveríamos fazer e nós negligenciamos aquilo que precisávamos fazer. Nós oramos, Deus, pelos relacionamentos restaurados, oramos por casamentos restaurados, oramos, Deus, por filhos curados, Deus, em nome de Jesus, por filhos apaixonados por Jesus, por filhos da presença de Jesus, por filhos que servem a Jesus no ministério. Oramos, Deus, por igrejas fortes, por famílias fortes, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda a ação das trevas da família, repreendemos o ataque de Satanás, quebramos e anulamos toda investida maligna, em nome de Jesus. Declaramos que nossas famílias são benditas do Pai, benditas do Filho, benditas do Espírito Santo de Deus, que o único Espírito com autoridade legal para agir na nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos filhos e cônjuges, é o Espírito Santo de Deus. Declaramos a soberania de Deus sobre nossos lares, declaramos o governo de Deus sobre a nossa família, declaramos o governo de Deus sobre a nossa história. Em nome de Jesus, nos posicionamos, nos levantamos como guerreiros diante do Senhor e declaramos lares benditos, restaurados, curados, que viverão em amor, em unidade, em comunhão, em fidelidade diante do Senhor, para todos sempre, em nome de Jesus. Quebramos as cadeias, quebramos as correntes, quebramos as amarras contra os lares, contra as famílias, contra as casas, declaramos falido todo o plano de Satanás, em nome de Jesus. Declaramos que Satanás recue, pega o lixo, pega o notícia e desapareça, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Espírito Santo, traz lares curados, comunhão restauradas, unidade restabelecida, filhos posicionados, casais que se amam e amam em fidelidade, e faça dos nossos lares um altar da tua presença, um altar da tua presença, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Eu quero que você declare comigo essa palavra aqui agora. Faça essa declaração junto comigo nesse momento. Diga comigo: Senhor, seja o centro da minha família. Fortalece os nossos vínculos. Restaura a nossa unidade. E faça do nosso lar um lugar da tua presença. Em nome